Fala pessoal do Não Parece Pensar, tudo bom com vocês? Sabe quando a gente tem aquela série, minissérie, filme baseado em alguém, em uma personalidade? Aí você percebe que ela vai por aquele caminho comum. Ai, mostra o nascimento, aí depois mostra criança, mostra na adolescência, mostra adulto, ser preocupado com datas, com momentos, né, construir algo bonitinho. E aí às vezes a gente tem uns caras que fazem um pouquinho diferente, né? E aí tá aqui a minha indicação. A minha indicação é uma minissérie de 4 episódios sobre o Carlinhos Brown, que está disponível no HBO Max, tá? Episódios semanais. Então dependendo de quando você vê esse vídeo, talvez todos estejam disponíveis, às vezes ainda falta alguma coisa, mas são 4 episódios de em torno de 40 minutos e eu tô falando da minissérie Carlinhos Brown em meia lua inteira. O que vai acontecer aqui? A série entende que ir para esse caminho de mostrar que ele veio de um lugar mais pobre, ele vinha de uma família humilde e que a música o transformou, né, que as suas habilidades transformaram a sua vida, e já sabia que era um caminho que poderia ser muito bem utilizado, mas ele preferiu, as produtoras, ir para um caminho muito diferente, que aí vem o meu destaque inicial. Ela não está preocupada em situalizar quanto uma mineralidade, quanto a fatos, quanto a história. Ah, primeiro ele fez isso, depois ele fez aquilo, depois ele foi para tal lugar. E até faz alguns momentos para você poder organizar melhor as ideias e entender para onde ele vai, para onde ele foi. Mas não é o principal ponto aqui. O ponto é mostrar os projetos onde o Carlinhos Brown está envolvido, seja projetos pessoais, ou seja, né, as bandas que ele participou, projetos relacionados ao Tum, tribalistas, ali, e o projeto deles sociais, os projetos com, né, a importância que ele tem, tanto musicalmente, quanto a Bahia, quanto aos lugares que ele nasceu. Então é muito legal perceber que o documentário ele tem essa ideia, né, de falar, não, ele vai contar e a gente vai ali trazendo. Tecnicamente é muito interessante, por quê? Como ele vai contando, você tem momentos onde simplesmente é uma câmera seguindo o Carlinhos por Salvador, tá, pelos bairros onde ele viveu. Você tem aquele momento clássico de ele falando para a câmera. E você tem ali muitos momentos. Os próprios entrevistados, o uso deles também é diferente, porque você tem um uso mais documentário, mais ali, mas une melhor a história. Então você tem, por exemplo, né, escolhas narrativas que vai, por exemplo, falar de pontos diferentes. Vou usar aqui um exemplo. Marisa Monte, a gente conhece, pelo menos eu lembro muito dos tribalistas, mas ela não é uma entrevista que vai falar só dos tribalistas, vai falar de vários momentos, então ela vai aparecer em vários momentos ali no episódio. Claro que quando vai falar da criação dos tribalistas, ela vai ter muito mais tempo, mas vai falar de outras relações, de como que é. Então é uma entrevista que, mesmo tendo aquela coisa estrutural de uma minissérie ou de um documentário, onde é aquela coisa de câmera falando para a câmera, você vê que ele soube, na hora das perguntas, na hora de captar esse material, de fazer perguntas que você abranger vários momentos, e aí você vai costurando conforme você precisa ou necessita. Então aqui é muito interessante perceber como vai ter essa mudança, né? São episódios longos, eu acho que não havia necessidade de você fazer 4 episódios de quase 50 minutos. Tem episódio de 47, 48. Então poderia fazer uma coisa um pouquinho mais curta e aí você ter mais episódios, né, para ter isso. Claro que muita coisa vai ficar de fora, porque a gente está falando de momentos na carreira de Carlinhos Brown, então você vai ter muita coisa que vai ou ficou de fora ou foi muito simplista. Por exemplo, o problema que ele teve no Rock in Rio, de jogarem coisa nele, é rápido, e eu falei, não tem nada a ver com... Não foi porque ele fez algo errado, foi outras coisas que envolveram ali. Então poderia ter ali, ser explorado um pouquinho mais. Então poderia ter essa divisão mais clara em alguns momentos, o que o Mero não tem. São boas histórias? Sim, mas tem histórias que poderiam ter ganhado mais tempo e tem histórias que poderiam ter ganhado menos tempo. Você percebe que há essa diferença ali. Mas sabe dar poder, sabe dar força principalmente ao personagem Carlinhos Brown, sem falar de muita coisa. Por exemplo, o próprio The Voice, que ele participou de todas as temporadas, não tá aqui, né? Ele resolveu falar de outros processos, de outras coisas,
Claro, estamos falando de uma minissérie completamente aba branca. Então não vá achando que vai ter polêmica, que vai ter ali grande desenvolvimento, o que você acha disso, o que acha aquilo. Não tem. Não é um grande espetáculo, mas pelo menos cumpre ali essa notícia que eu já disse de explorar. Vale muito a pena, porque tecnicamente é bonito, tecnicamente mostra projetos sociais que são muito legais e ganharam bastante espaço de tela, projetos sociais que eu mesmo não conhecia ou que não sabia que tinha tanto envolvimento do Carlinhos Brown. Para mim ele era só uma persona envolvida, mas tem muita coisa que ele criou com coisas relacionadas ao Lodum, quantidade de mulheres envolvidas no Lodum, então é muito legal. Lembrando que a gente completa de todos os episódios, tá aqui embaixo pra você saber a opinião completa do Não Parece Sério de Carlinhos Brown, uma meia lua inteira.